A mulher que ficaria conhecida como um dos maiores ícones do século XX, Diana, princesa de Gales, veio ao mundo em 1º de julho de 1961, no seio de uma das famílias mais ilustres da Grã-Bretanha. Seu nascimento ocorreu em Park House, uma residência situada dentro do imponente domínio real de Sandringham, no condado de Norfolk. Seu pai, Edward John Spencer, nascido em 24 de janeiro de 1924, pertencia a uma linhagem aristocrática de prestígio inquestionável. Como filho único do 7º Conde Spencer, ele herdou desde cedo o título de Visconde Althorp, integrando uma dinastia que remontava a John Churchill, o primeiro Duque de Marlborough, um dos mais brilhantes estrategistas militares e estadistas da Europa nos séculos 17 e 18. A trajetória de Edward Spencer foi marcada por um senso de dever que o acompanhou desde a juventude. Ainda adolescente, ele viveu os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial nos rigores da Academia Militar Real de Sandhurst. Mais tarde, como capitão do Regimento Royal Scots Greys, destacou-se por sua coragem durante a invasão aliada da Normandia, em 1944, liderando uma unidade que libertou 2 cidades francesas das forças nazistas. Seu compromisso com o serviço público não terminou ali. Após a guerra, atuou como assessor do governador da Austrália do Sul e ocupou cargos de relevância local, como conselheiro do condado, xerife de Northamptonshire e juiz de paz em Norfolk. Entre 1950 e 1954, sua proximidade com a realeza se intensificou ao servir como ajudante de ordem tanto do rei George VI quanto da rainha Elizabeth II. Em 1975, com a morte de seu pai, assumiu finalmente o título de 8º Conde Spencer, ingressando na Câmara dos Lordes, onde permaneceu até seu falecimento, em 29 de março de 1992. Sua mãe, Frances Ruth Roche, nascida em 20 de janeiro de 1936 também em Park House, era filha de um barão que mantinha laços estreitos com a família real. Sua própria mãe havia sido dama de companhia da rainha consorte. Aos 18 anos, Frances desposou o então Visconde Althorp em uma cerimônia na abadia de Westminster, dando à luz 5 filhos, Sarah em 1955, Jane 2 anos depois, John em 1960, cuja vida foi ceifada tragicamente poucas horas após o nascimento, Diana em 1961, e Charles em 1964. O casamento, no entanto, ruiria em 1967, marcado por relatos de violência doméstica, testemunhados pela jovem Diana em pelo menos uma ocasião. Após o divórcio, a custódia das crianças ficou com o Visconde, enquanto Frances, afastada da vida pública, refugiou-se na ilha escocesa de Seiyu. Embora tenha se dedicado a obras filantrópicas, seu nome voltaria à tona esporadicamente, seja por escândalos como a suspensão da carteira por dirigir alcoolizada, seja pelos atritos com a filha mais famosa. Frances faleceu em 3 de junho de 2004, deixando para trás um legado de resiliência e discreta contribuição social. Crescer em um lar dividido deixou marcas profundas em Diana, que desde cedo compreendeu as complexidades de um casamento desfeito. Mas nada a prepararia para os desafios que seu próprio casamento lhe reservaria, especialmente a partir da metade dos anos 1980. Seu desenvolvimento ocorreu em uma Inglaterra em plena transformação, um país que ainda se reerguia das cinzas da Segunda Guerra Mundial enquanto se via arrastado para a tensão da Guerra Fria, um conflito ideológico entre democracia e comunismo que dividia o mundo. Nos anos 1950, mesmo com o racionamento de alimentos e o serviço militar obrigatório ainda presentes, a coroa de Elizabeth II, aos 25 anos, simbolizou um novo começo. A economia aqueceu, os salários subiram, e o padrão de vida melhorou sensivelmente, abrindo espaço para uma revolução cultural sem precedentes. A década de 1960 trouxe consigo uma explosão de mudanças. A música, a moda e os costumes se reinventaram, enquanto o consumo de bens supérfluos crescia e a televisão invadia os lares britânicos. Diana cresceu em meio a essa era de comunicação de massa, com acesso imediato aos Beatles, às produções da BBC e, acima de tudo, a uma cobertura sem precedentes da realeza, como a transmissão ao vivo do casamento da princesa Margaret com Anthony Armstrong Jones, em 1960, um marco na relação entre monarquia e mídia. Já os anos 1970 foram marcados por instabilidade, greves generalizadas, lideradas por sindicatos em busca de melhores condições de trabalho, abalaram a nação enquanto o Império Britânico se desmantelava com a descolonização da África.
Na Irlanda do Norte, o conflito entre republicanos católicos e unionistas protestantes escalou para uma onda de violência que atingiria até o território inglês, com atentados do IRA. A crise do petróleo em 1973 mergulhou o Ocidente em uma recessão de 2 anos, inflação descontrolada e preços estratosféricos de energia, pôs fim ao otimismo econômico dos anos anteriores. Mesmo assim, avanços legislativos, como a Lei de Discriminação Sexual de 1975, a Lei de Relações Raciais de 1976 e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em 1979, sinalizavam um esforço para construir uma sociedade mais justa. No entanto, uma estrutura resistia ao tempo: a hierarquia aristocrática com seus 5 níveis de nobreza, duque, marquês, conde, visconde e barão, e a realeza no seu ápice. Era nesse contexto de contrastes, entre progresso e tradição, que Diana amadurecia. Quando chegou à idade adulta, a Grã-Bretanha já não era a mesma, mas alguns preconceitos persistiam, especialmente em relação ao divórcio, ainda visto com desconfiança nos anos 1980. Esse conservadorismo social pesaria mais tarde em sua vida, quando a imprensa britânica se obcecou pela possibilidade de uma separação em seu casamento, algo que hoje seria tratado com muito menos sensacionalismo. Desde pequena, Diana esteve imersa no universo da nobreza. Park House, onde morava, era alugada pela rainha Elizabeth II aos Spencer, e o ambiente era frequentado por membros da realeza. Ela chegava a chamar a soberana carinhosamente de tia Lilibe, e brincava com os príncipes Andrew e Edward, embora o herdeiro do trono, Charles, fosse bem mais velho e não tivessem convivência na infância. Quando seus pais se separaram, Diana tinha apenas 6 anos, o suficiente para entender que sua própria história de amor não seria tão simples quanto os contos de fadas que a cercavam. Aos 7 anos, após a separação dos pais, Diana foi morar em Londres com a mãe, mas pouco tempo depois, seu pai conquistou a guarda dos filhos Spencer. Junto das 2 irmãs mais velhas e do irmão caçula, ela retornou a Sandringham em 1970, onde passaria a viver sob os cuidados do futuro conde Spencer. Após alguns anos de educação em casa e uma breve passagem pela Seafield School em Norfolk, Diana foi matriculada na Riddlesworth Hall, uma escola que marcaria o início de sua trajetória acadêmica. 4 anos depois, em 1974, ela foi enviada para o internato West Heath, em Sevenoaks, Kent, um lugar onde, apesar das dificuldades nos estudos, seu talento para música, natação e dança brilhava com intensidade. Foi ali, em seu 2º ano, que a morte do avô transformou sua vida, ao herdar o título de Lady, enquanto seu pai assumia o posto de Conde Spencer e se mudava para a histórica residência da família em Althorpe, Northamptonshire. Embora descrevesse aqueles anos em West Heath como os mais felizes de sua existência, Diana lutava contra as expectativas acadêmicas. Reprovada 2 vezes nos exames O-Level, ela partiu em 1977 para o Instituto Alpin Vidmanet, na Suíça, uma finishing school projetada para moldar jovens mulheres aos rígidos protocolos da alta sociedade. Mas o destino reservava um encontro que mudaria tudo. Em novembro daquele mesmo ano, durante uma caçada de grouse na propriedade da família em Althorpe, sua irmã mais velha, Sarah, chegou acompanhada do herdeiro do trono, o príncipe Charles. O romance entre os dois foi tão breve quanto intenso. Após um curto namoro encerrado em um polêmico comentário de Sarah à imprensa, não me casaria com ele. Nem que fosse o rei da Inglaterra ou um lixeiro, o príncipe voltou sua atenção para outra Spencer. Foi ali, entre os campos de Althorpe, que Charles e Diana trocaram o primeiro olhar. Ele a descreveu como alegre, divertida, atraente e cheia de vida. Ela, por sua vez, brincava com as amigas sobre a ideia de se tornar sua noiva. Mas por trás daqueles sorrisos, uma sombra pairava: Camilla Parker Bowles. Mesmo casada com Andrew Parker Bowles desde 1973, Camilla nunca havia saído do coração de Charles. Os dois haviam se envolvido nos primeiros anos da década de 1970, mas a falta de títulos aristocráticos da família dela e seu passado amoroso, considerado inapropriado para uma futura rainha, fizeram com que o príncipe hesitasse em pedir sua mão. Quando Camilla seguiu em frente e se casou, o vínculo entre eles não se rompeu. Pelo contrário, nos bastidores eles mantinham uma conexão profunda, enquanto Charles, pressionado pelo dever, buscava uma esposa que atendesse às expectativas da coroa. Em 1978, após deixar a escola, Diana experimentou uma série de empregos modestos: babá para um casal americano abastado, professora de dança, faxineira, anfitriã de festas e, por fim,
assistente em uma escola maternal em Pimlico. Aos 18 anos, ganhou de presente da mãe um apartamento em Colerne Court, em Eros Court, onde dividia o espaço com 3 amigas. Eram anos de liberdade, mas também de cicatrizes. A infância marcada pela relação tóxica dos pais e a separação traumática haviam deixado marcas, agravadas pelo casamento do pai com Raine M.C. Corcodale em 1976, uma madrasta que Diana descreveria como cruel, chegando ao extremo de, segundo relatos, empurrá-la escada abaixo. Ainda assim, daquela jovem tímida e ferida, emergia uma mulher segura, radiante e ciente do poder de seu charme. E o mundo aristocrático que frequentava só ampliava suas possibilidades. Foi nesse contexto que, em novembro de 1978, Diana recebeu um convite que mudaria seu destino, a celebração do 30º aniversário do príncipe Charles em Buckingham Palace. Entre a opulência dos salões reais e a presença da elite britânica, ela não se intimidou. Pelo contrário, encantou. Charles, por sua vez, ficou impressionado com sua naturalidade. Mas o ano seguinte traria uma tragédia que abalaria o príncipe. Em agosto de 1979, Lord Mountbatten, seu mentor e figura paternal, foi assassinado pelo IRA. Devastado, Charles buscou consolo em Camila, reacendendo rumores de que o romance proibido nunca havia terminado de fato. Ainda assim, em julho de 1980, durante um jantar na casa de um amigo mútuo em Sussex, algo mudou. Charles, agora visivelmente atento a Diana, a presenteou com gestos de afeto que não passaram despercebidos. 2 meses depois, ela foi convidada a Balmoral, a residência escocesa da Rainha Elizabeth II, um teste silencioso, onde a família real avaliaria sua adequação como futura consorte. Sob o olhar atento da soberana e do Duque de Edimburgo, Diana se portou com graça, deixando uma impressão tão positiva que o veredicto foi unânime. Ela tinha o perfil ideal. A imprensa, ávida por fofocas, não demorou a batizá-la de SHYD e a transformar em alvo de especulações. Mas a exposição tinha um preço. Em novembro de 1980, um tabloide publicou a acusação de que Charles teria usado o trem real, financiado por impostos e reservado a compromissos oficiais, para encontros secretos com Diana. A monarquia exigiu um pedido de desculpas público, mas o estrago já estava feito. A pressão sobre o casal era imensa. Para proteger Diana e a si mesmo da voracidade da mídia, Charles tomou uma decisão. Em 6 de fevereiro de 1981, no castelo de Windsor, ele se ajoelhou e pediu sua mão em casamento. A resposta foi um sim que ecoaria pelo mundo. 2 semanas depois, o anúncio oficial à BBC gerou polêmica. Quando questionados se estavam apaixonados, Diana respondeu com convicção, é claro. Charles, no entanto, hesitou. O que quer que amor signifique, a frase, aparentemente inocente, seria dissecada por anos como um sinal precoce de descompasso. Mas naquele momento o que importava era a imagem, uma princesa de conto de fadas prestes a se tornar realidade. E enquanto os holofotes se voltavam para o casal, poucos suspeitavam que por trás do sorridente felizes para sempre, uma tempestade já se formava. Os sinais de alerta, no entanto, eram muitos, e ignorados por uma nação embriagada pelo romantismo da coroa. Enquanto o mundo celebrava o conto de fadas, a realidade era bem menos poética. Charles já beirava os 35 anos. Uma idade em que a pressa por um herdeiro se tornava urgente, enquanto Diana, com apenas 19, mal havia saído da adolescência. Seu namoro? Um mero punhado de encontros, 12 ou 13, segundo biógrafos, insuficientes para construir qualquer alicerce além do protocolo. Quando o príncipe a pediu em casamento, o que deveria ser o clímax de um romance era, na verdade, o prelúdio de um desastre anunciado. E Diana, sem nem mesmo perceber, já começava a desafiar as regras. Ao escolher seu anel de noivado, um safira oval de 18 quilates cercada por diamantes, retirado de um catálogo da Garrard, ela quebrou uma tradição secular. As joias reais eram sempre criações exclusivas, nunca peças prontas que qualquer um poderia comprar. Foi um gesto aparentemente pequeno, mas revelador. A futura princesa não se contentaria em ser mais uma peça do tabuleiro monárquico. Queria ser dona do próprio destino. Essa mesma independência, no entanto, logo se transformaria em solidão. Após o anúncio do noivado, ela se mudou para Clarence House, residência da rainha-mãe, onde os corredores ecoavam com o peso das expectativas. Os dias se arrastavam vazios até que a realidade a atingiu com força total. Foi em 9 de março de 1981, durante sua primeira aparição pública ao lado de Charles, um concerto beneficente em Goldsmiths Hall, que Diana sentiu o primeiro gosto amargo da fama.
Ao descer do carro com um vestido preto, sem alças e duas numerações menor, ela virou alvo instantâneo das lâmpadas dos fotógrafos. A peça, ousada demais para os padrões reais, revelava mais do que deveria, e a imprensa devorou cada detalhe. Como Cinderela trocando seus trapos por riqueza, escreveu um repórter, enquanto Diana, por dentro, se afogava em pânico. Não era um conto de fadas, era uma armadilha. Na festa pós-evento em Buckingham Palace, o desespero a dominou. Entre lágrimas, confessou a princesa Grace de Mônaco, a própria Grace Kelly, estrela de Hollywood que conhecia bem o preço da realeza, seus medos, o vestido inadequado, o protocolo sufocante, até mesmo em qual braço deveria carregar a bolsa. Grace, com um sorriso triste, avisou: "Isso só vai piorar, querida." E, estranhamente, foi esse aviso que a consolou. Pela primeira vez, alguém entendia. Mas o verdadeiro pesadelo ainda estava por vir. Nas semanas que antecederam o casamento, Diana começou a desconfiar do que todos fingiam não ver: a sombra de Camilla Parker Bowles sempre presente. A gota d'água foi um bracelete personalizado, encontrado por acaso, com as iniciais de Charles e de sua amante entrelaçadas. Diana, arrasada, quase cancelou o casamento. Suas irmãs, em desespero, a convenceram a seguir em frente. "Você não pode desistir agora", disseram. Então ela engoliu as lágrimas e sorriu para as câmeras, enquanto Charles, indiferente, embarcou em uma turnê de 6 semanas, não sem antes receber uma última ligação de Camilla, bem na frente da noiva. No dia 28 de julho, a véspera do casamento, Diana teve um colapso. A bulimia que já a atormentava, voltou com força total, desencadeada pela pressão insuportável. Ela passou a noite em Clarence House, ao lado da irmã Sarah, com o anel cinete do noivo, acompanhado de uma nota fria: "Tenha orgulho de si mesma. Olhe nos olhos das pessoas, e você conquistará seus corações." Dormir foi impossível. Do lado de fora, multidões gritavam seu nome. Ao amanhecer, ela se descreveu como entorpecida, impotente, enquanto o mundo inteiro a observava. Vestir o vestido de noiva, um modelo em marfim, com 10.000 pérolas bordadas e uma cauda de 25 metros, a mais longa já vista em um casamento real, deveria ser o momento mais glorioso de sua vida. Mas Diana, ao escolher o tom off-white em vez do branco puro tradicional, já sinalizava mais uma vez: ela não seria uma princesa comum. E então, chegou 29 de julho de 1981. Sob os olhares de 750 milhões de telespectadores e 500 mil de pessoas nas ruas, Diana se tornou oficialmente a princesa de Gales. A cerimônia em St. Paul's Catedral foi um espetáculo de pompa. O Reino Unido parou, a Commonwealth celebrou, e até a promessa de obediência foi removida do juramento, um gesto progressista que na época chocou os conservadores. Mas por trás dos sorrisos, dos 27 bolos servidos no banquete, incluindo um de 100 quilos fornecido pela Marinha Real, e dos fogos que iluminaram Londres, havia uma verdade inconveniente: aquele casamento era uma fachada. A lua de mel, que deveria ser um refúgio, virou um campo minado. Primeiro Broadlands, a propriedade em Hampshire. Depois, o iate real Britannia, em um cruzeiro de 11 dias pelo Mediterrâneo. Diana chorava constantemente. A bulimia a consumia. Charles, absorto em suas leituras e em conversas intelectuais que ela não compreendia, parecia mais um estranho do que um marido. Casar com alguém que mal se conhece por razões erradas é uma receita para o desastre, diria ela anos depois. E as provas estavam por toda parte. Em Balmoral, durante a tradicional caçada com a família real, os fotógrafos registravam sorrisos forçados, enquanto Diana descobria, horrorizada, que Charles usava pulseiras de Camilla, presentes recentes, carinhosamente escolhidos. O mundo, é claro, só via a fachada. Para a imprensa, ela era a princesa perfeita, a terceira mulher mais importante do reino, radiante em Kensington Palace e Grove House. Mas quando, em 5 de novembro, o palácio anunciou sua gravidez, a verdade era muito mais sombria. 2 meses depois, em Sandringham, Diana caiu escada abaixo, grávida de apenas 12 semanas. Foi um acidente, disseram os boletins oficiais. Só ela sabia que, em seu desespero, havia procurado aquele tombar, um grito mudo contra a prisão dourada em que se transformará sua vida. Mas a fachada de perfeição já começava a rachar. Enquanto o mundo via uma princesa grávida resplandecente nas páginas dos jornais, a realidade era de uma mulher sufocada pela inadequação, um peão incômodo no tabuleiro real. Em fevereiro de 1982, fotos de Diana de biquíni, com a barriga arredondada pela gravidez, foram estampadas sem piedade pela imprensa. A reação da família real foi glacial.
A rainha, em raro comentário público, condenou veementemente aqueles que tiraram e divulgaram as imagens, mas o dano já estava feito. Cada clique da câmera era mais um prego no caixão de sua privacidade, mais uma prova de que, para o mundo, ela não passava de um produto bonito, valioso, mas descartável quando deixasse de servir. Então veio 21 de junho de 1982. Entre as paredes estéreis do St. Mary's Hospital, em Londres, nasceu William Arthur Philip Louis, o futuro herdeiro do trono britânico. Automaticamente, o recém-nascido roubou o segundo lugar na linha de sucessão, e Diana, exausta e emocionalmente frágil, foi lançada num turbilhão de expectativas que ninguém se preocupou em suavizar. A depressão pós-parto a engoliu como uma maré negra. Os meses seguintes foram um pesadelo de solidão, agravado quando, em 14 de setembro, a notícia da morte da princesa Grace de Mônaco, sua amiga, seu espelho de uma vida real que também se desmoronava, ecoou pelo mundo. Grace havia sofrido um derrame ao volante, seu carro despencando de um penhasco em Mônaco, deixando apenas a filha, Stephanie, como sobrevivente. Diana, contra a vontade expressa de Charles, "Não vejo motivo para você ir", teria dito ele, frio, compareceu ao funeral. Vestida de preto, com o rosto pálido como mármore, ela se tornou o centro das lentes e das críticas. Uns a chamavam de oportunista, outros de corajosa. Mas só ela sabia que estava ali não por protocolos, mas por uma dor que ninguém mais conseguia entender. A turnê real pela Austrália e Nova Zelândia, em março de 1983, deveria ser um triunfo. Pela primeira vez, um herdeiro tão jovem, William, com apenas 9 meses, acompanharia os pais em viagem oficial, quebrando séculos de tradição que ditavam que crianças ficassem trancafiadas em palácios enquanto os reais trabalhavam. Mas desde o primeiro passo em Alice Springs, algo estava errado. A imprensa australiana, ávida por sangue real, notou imediatamente. Diana parecia infeliz. Seus sorrisos eram forçados, seus olhares distantes. Enquanto Charles cumpria seu papel com a rigidez de sempre, ela oscila entre o encanto e o desespero, como se carregasse um segredo que a corroía por dentro. O pequeno William ficou sob os cuidados de uma babá em uma fazenda remota em uma gama, no coração da Austrália, enquanto o casal visitava lugares sagrados como o Luru, a rocha vermelha que os colonizadores chamavam com arrogância de Ayers Rock. Mas foi Diana, não Charles, quem roubou a cena. Com sua beleza deslumbrante e uma habilidade quase sobrenatural de conectar-se com as pessoas, ela apertou cerca de 6.000 mãos durante aquela turnê, transformando multidões céticas em devotas. Em nações que já olhavam com desconfiança para os resquícios do Império Britânico, ela era a prova de que a realeza devia ser humana. O sucesso da turnê foi inegável, mas o preço, alto. Pela primeira vez, Charles sentiu o gosto amargo de ser eclipsado. O homem que sempre esteve no centro, agora via sua esposa ser aclamada enquanto ele era reduzido a um coadjuvante. A tensão entre eles era palpável, uma bomba relógio que não pararia de tic-taquear. De volta a Londres, a dinâmica não mudou. Os holofotes seguiam Diana, e Charles, cada vez mais amargurado, recuava para a sombra de Camila. Foi só em 14 de fevereiro de 1984 que um vislumbre de esperança surgiu. Os jornais anunciaram: Diana estava grávida novamente. Dessa vez havia uma trégua frágil entre o casal. Charles, ansioso por uma filha, sonhava com uma menina de cabelos louros e sorrisos dóceis. Diana, porém, sabia, e temia que o destino lhe reservara outro menino. Decidiu então guardar o segredo até o último momento. Em 15 de setembro de 1984, nasceu Henry Charles Albert David, o príncipe Harry, ruivo e cheio de vida. E se Charles escondeu a decepção, Diana abraçou aquele filho com uma ferocidade que ninguém poderia prever. Como mãe, ela rompeu todas as regras. Enquanto a tradição ditava que os herdeiros fossem criados por babás e tutores, Diana escolheu as escolas dos filhos, vestiu-os com roupas que ela comprava, levou-os a parques públicos onde podiam sujar as mãos e rir sem cerimônia. Cada pequena rebeldia era um tapa na cara da monarquia engessada, um lembrete de que ela, afinal, não era propriedade da coroa. O mundo a chamava de a princesa do povo, e ela, com um misto de orgulho e melancolia, soube que esse título era tanto uma bênção quanto uma maldição. Em 1985, as obrigações reais recobraram seu cotidiano. Visitas a hospitais, inaugurações de navios de guerra, como o HMS Corval, onde seu vestido azul marinho e seu sorriso magnetizaram multidões, encontros com presidentes e papas. Em abril, a família viajou à Itália, onde Diana encantou o presidente Pertini e beijou a mão de João Paulo II com uma graça que parecia divinal.
Depois veio a segunda turnê pela Austrália, onde a imprensa a coroou como a Princesa Diamante, um título que brilhava mais do que qualquer joia da coroa. Mas foi em novembro, durante um jantar na Casa Branca, que Diana viveu um dos poucos momentos de pura magia em meio ao caos. Nancy Reagan, astuta, percebeu o fascínio da princesa por John Travolta. Dança com ela, sussurrou ao ator. E quando os dois pisaram na pista, o mundo parou. As câmeras capturaram cada giro, cada risada, enquanto os poderosos de Reagan a Thatcher assistiam hipnotizados. Por alguns minutos, Diana não foi a esposa traída nem a princesa presa. Foi apenas uma mulher leve, desejada, livre. Mas a realidade sempre voltava a bater a porta. Em 1986, o casamento já era uma farsa. Diana sabia, todos sabiam, que Charles havia reatado sua relação com Camila. Mas seria ingênuo pintá-la como a vítima inocente dessa história. Ela também buscou refúgio em outros braços. Primeiro talvez com Belry Manak, o policial encarregado de sua segurança, transferido em 1986 por um comportamento inadequado, e morto num acidente de carro no ano seguinte. Anos depois, Diana admitiria com voz trêmula ter amado alguém entre 1984 e 1986, alguém cuja morte a destruíra. Depois veio James Hewitt, o instrutor de equitação, com quem se envolveu entre 1986 e 1991. Os tabloides devoraram a história, especulando até que Harry fosse seu filho, uma teoria que Hewitt desmentiu veementemente. Nosso caso começou 2 anos depois do nascimento dele. A ironia era cruel. A mesma Diana que um dia dissera que seu casamento falhara porque éramos 3 nessa relação, ela, Charles e Camila, havia, ela própria, transformado aquele casamento num campo minado de traições. Mas quem poderia julgá-la? Em maio de 1986, durante a Expo 86 em Vancouver, ela desmaiou em público, o corpo exausto cedendo sob o peso de uma agenda implacável. Dias depois, em Tóquio, as fotos a mostravam pálida, quase fantasmagórica. O mundo a idolatrava, mas ninguém via o quanto ela se desintegrava. A princesa mais amada da Terra estava se afogando, e ninguém estendeu a mão. O Japão, com sua etiqueta rígida e protocolos sufocantes, deveria ter sido o palco perfeito para expor as fraturas de um casamento em ruínas. Mas não. Durante aqueles 8 dias de novembro de 1986, Diana e Charles executaram uma coreografia impecável de sorrisos forçados e gestos calculados, como atores em um palco onde o script exigia perfeição. Enquanto os holofotes capturavam a fachada de um casal real unido nos bastidores, a distância entre eles já era um abismo. Poucos meses depois, em uma turnê relâmpago pelo Oriente Médio, Diana se encontrou frente a frente com reis e sultões. O rei Fahd da Arábia Saudita, o sultão Qaboos de Omã, figuras que governavam nações com tradições milenares, enquanto ela, aos 25 anos, já carregava nas costas o peso de um império de expectativas. Quem era, afinal, aquela mulher? Não apenas a princesa dos tabloides, nem somente a mártir de um casamento arranjado, mas uma alma em conflito consigo mesma. Diana era um paradoxo ambulante, uma mistura explosiva de carisma deslumbrante e inseguranças profundas, capaz de transitar entre a maturidade de uma estadista e a fragilidade de uma adolescente em questão de horas. Quem a conhecia de verdade, como o estilista Roberto Dvorak, testemunhava essa dualidade. Em um momento, ela discutia estratégias políticas com a precisão de uma diplomata. No seguinte, ria como uma criança ao brincar com os filhos no chão do palácio. Era essa autenticidade crua, essa capacidade de ser imperfeita em um mundo que exigia perfeição, que a tornava tão irresistível. Seu irmão Charles Spencer resumiria mais tarde: sua maior força era sua honestidade. E sua maior fraqueza também, porque Diana não mentia, ela exagerava a verdade, distorcendo-a com a paixão de quem sentia tudo em demasia. E foi justamente essa intensidade que a levou, em abril de 1987, a um gesto que mudaria para sempre a percepção pública sobre a AIDS. Ao apertar as mãos de 12 pacientes soropositivos, sem luvas, sem medo, em uma enfermaria de Londres, ela desafiou não apenas o preconceito, mas o próprio instinto humano de recuar diante do desconhecido. Um daqueles homens, um paciente de 32 anos, pediu que a foto fosse tirada de um ângulo que escondesse seu rosto. Naquele clique estava resumida toda a tragédia da época: o terror de ser visto, o estigma de ser doente, a solidão de ser abandonado. Diana conhecia bem essa solidão. Em um sistema real que a sufocava, ela encontrou nos marginalizados, nos doentes, nas crianças abandonadas, nos leprosos que ninguém tocava, um espelho de sua própria exclusão.
Enquanto a imprensa devorava cada sinal de rachadura em seu casamento, a ausência de Charles no casamento de Lady Amanda Illingworth, as férias solitárias em Balmoral, os olhares trocados que já não escondiam nada, Diana seguia adiante, transformando dor em ação. Suas quase 200 aparições oficiais em 1988 eram mais do que compromissos, eram uma fuga. Cada hospital inaugurado, cada criança abraçada, cada discurso proferido era um grito mudo contra o vazio que a consumia. Mas a máquina real não perdoava. A rainha, criada no dogma de nunca reclamar, nunca explicar, via com desconforto a tempestade que Diana havia trazido para dentro dos muros do palácio. Não era culpa dela, exatamente, afinal, quem poderia sobreviver a um casamento com um homem que amava outra? Mas era inegável que desde sua chegada, os escândalos haviam se tornado uma sombra permanente sobre a coroa. Até que em 1989, a máscara caiu de vez. Em uma festa de aniversário, Diana encurralou Camila. Eu sei de tudo. Devolva-me meu marido. A resposta foi um sorriso evasivo, uma negação que soou como uma faca. Não havia mais volta. Enquanto o mundo a aplaudia por abraçar uma criança com AIDS ou por desbravar o Kuwait e os Emirados Árabes em missões diplomáticas, agora com uma agenda de 300 compromissos anuais, um fardo esmagador para uma mulher ainda nos seus 20 e poucos anos, sua vida pessoal desmoronava. Em março de 1990, na Nigéria e nos Camarões, ela falava sobre educação feminina e saúde materna com a autoridade de quem sabia o que era ser invisível. 2 meses depois, ela e Charles pisavam em solo húngaro, o primeiro país do bloco soviético a se libertar do jugo comunista, um símbolo de mudanças globais, enquanto seu próprio mundo entrava em colapso. E então veio agosto. Enquanto o Oriente Médio ardia com o Iraque de Saddam Hussein invadindo o Kuwait, desencadeando a Primeira Guerra do Golfo, Diana seguia adiante, como sempre. Mas desta vez, o palácio não poderia mais ignorar. A princesa que um dia fora a esperança da monarquia havia se tornado seu maior risco. E ela finalmente estava pronta para se libertar. Enquanto o mundo assistia à escalada de um conflito que custaria a vida de 47 soldados britânicos, Diana não se limitou a observar. Ela agiu. Em dezembro, com o Natal se aproximando e as famílias militares espalhadas pelo globo, a princesa viajou até a Alemanha para encontrar os soldados britânicos estacionados na guarnição de Bergen-on, perto de Hanover. Não foi uma visita protocolar, mas um gesto de solidariedade genuína. Diante de 750 famílias, ela prometeu: vocês não serão esquecidos. E não parou por aí. Uma carta de incentivo escrita por suas próprias mãos, foi distribuída às tropas por meio dos canais internos das Forças Armadas, um lembrete de que, mesmo em meio ao caos, alguém se importava. 1991 seria um ano de contrastes. Entre compromissos oficiais, como a visita solo ao Paquistão, a passagem por Kingston no Canadá, e a viagem ao Brasil, onde expôs ao mundo o trabalho de organizações que lutavam contra a pobreza e amparavam crianças em situação de rua, Diana nunca deixou de ser, acima de tudo, uma mãe. E como mãe desafiava as regras quando necessário. Em junho, no dia esportivo da escola de Harry, ela não hesitou. Correu descalça, saia esvoaçante em uma corrida entre os pais, como se a realeza fosse apenas um detalhe. Quando William, meses depois, sofreu um acidente com um taco de golfe e precisou ser hospitalizado, foi ela quem passou a noite inteira ao seu lado, até a cirurgia dar certo. Mas por trás da fachada de normalidade, as rachaduras se aprofundavam. Em julho, para comemorar 10 anos de casamento, Charles e Diana se refugiaram em Highgrove, a propriedade campestre que deveria ser um santuário. Só que dessa vez a imprensa não viu um retiro familiar, mas uma ironia cruel. A casa ficava a poucos quilômetros da residência de Camila. Um mês depois, o casal embarcou em férias privadas na Itália, rotulado pela mídia como uma segunda lua de mel, quando, na verdade, era apenas mais uma tentativa de manter as aparências. Enquanto isso, nos bastidores, Diana já desabafava com seu amigo de infância, James Coulthurst, em gravações que, sem que soubesse, se tornariam parte de um dos maiores escândalos da realeza. Fevereiro de 1992 marcou o que seria a última turnê oficial do casal juntos, à Índia. As imagens de Diana, sozinha diante do Taj Mahal, um monumento ao amor eterno, enquanto Charles se mantinha à distância, foram mais eloquentes que qualquer comunicado. A ironia era cortante. Poucos meses depois, quando ela se encontrou com Madre Teresa em Calcutá, o mundo viu duas mulheres que cada uma à sua maneira, desafiavam sistemas de poder. Mas foi em junho que o estupim finalmente explodiu. Diana,
Sua verdadeira história, o livro de Andrew Morton, revelava em detalhes arrasadores o casamento podre, a infidelidade de Charles e o desespero de uma mulher presa em uma instituição que a consumia. Embora Diana tenha negado publicamente qualquer envolvimento, as fitas com Coulthurst e onde sua voz, trêmula e sincera, contava a verdade que o palácio tentava abafar, provavam o contrário. A monarquia, agora em pânico, tentou conter o dano. A rainha e o príncipe Philip interviram, mas era tarde. Em agosto, outra bomba. Vazou uma gravação íntima entre Diana e James Gilbey, onde ela descrevia seu casamento como tortura, uma prisão. A imprensa batizou o escândalo de Skedigat em referência ao apelido carinhoso que Gilbey usava para ela. Conspiracionistas sugeriram que o vazamento foi orquestrado para manchar sua imagem, justamente quando a opinião pública começava a se voltar a seu favor. Não havia provas, mas a desconfiança já estava plantada. Alguém, em algum lugar, estava jogando sujo. Em novembro veio a última tentativa de salvar as aparências. Uma turnê de 4 dias na Coreia do Sul, onde Charles e Diana deveriam provar que ainda eram um casal. As fotos, porém, falavam por si, rostos fechados, olhares distantes. Os carrancudos, como a imprensa os apelidara anos antes, estavam de volta, só que dessa vez sem máscaras. Enquanto isso, em Londres, a própria rainha quebrou seu habitual silêncio. Em um discurso raro, comemorando 40 anos de reinado, ela admitiu: 1992 não é um ano que recordarei com prazer incondicional. E com um toque de ironia britânica, citou uma carta que receberá, Annus Horribilis, ou Um Ano Horrível. 2 semanas depois, o golpe final. A pedido da rainha, o primeiro-ministro John Major anunciou ao mundo o que todos já sabiam: Charles e Diana se separavam. Amigavelmente disseram. Sem planos de divórcio, insistiram. Sem envolvimento de terceiros, mentiram. A estratégia era clara: conter o estrago, proteger a coroa. Mas a farsa duraria pouco. Em janeiro de 1993, o escândalo atingiu seu ápice. Uma conversa íntima entre Charles e Camilla, gravada 4 anos antes, vazou primeiro na Austrália antes de invadir as manchetes globais. As palavras trocadas, repletas de cumplicidade e desejo, destruíram o que restava da imagem de Charles. Camilla foi crucificada pela imprensa. Diana, por sua vez, absorveu a humilhação pública do marido com uma mistura de nojo e satisfação. Game, Set and Match, declarou a seu guarda-costas. Na batalha pela opinião pública, ela havia vencido. Mas a vitória tinha um preço. Em março, já separada, Diana embarcou em sua primeira viagem solo pós-ruptura, um hospital de Hansenias em Nepal, onde mais uma vez, quebrou tabus ao tocar pacientes sem luvas, desafiando o estigma que os perseguia. Ainda assim, por trás da fachada de resiliência, a pressão a consumia. Em junho, em uma carta a seu segurança, acusou Charles de ter um caso com Tig Gillespie Burke, a babá que ele contratara para William e Harry, uma alegação nunca comprovada, mas que revelava sua paranoia crescente. Até que em dezembro, esgotada, ela fez o impensável, anunciou que se afastaria da vida pública. 12 anos de intrusão constante justificou. Não era uma despedida, mas um grito por ar. Prometeu continuar seu trabalho humanitário, mas em seus próprios termos. Afinal, se a realeza a havia sufocado, ela encontraria uma maneira de respirar, mesmo que isso significasse reescrever as regras do jogo. Diana não podia imaginar que, enquanto o mundo celebrava os 50 anos do dia D em junho de 1994, Carlos estaria prestes a detonar a última bomba sobre seu casamento já em frangalhos. Com 22 anos como príncipe de Gales, ele escolheu um documentário com Jonathan Dimbleby para reafirmar seu poder, não apenas como herdeiro do trono, mas como arquiteto de sua própria narrativa. E diante de 13 milhões de espectadores fez o impensável, admitiu o adultério. Não como um deslize passageiro, mas como um ato calculado, apenas quando o casamento já estava irreparável, esclareceu no dia seguinte, confirmando o que todos já suspeitavam: Camilla era outra. Não era segredo. A imprensa já havia exposto as infidelidades de ambos, mas ouvir a confissão dos lábios do futuro rei foi como um golpe cerimonioso. A monarquia, que sempre se orgulhara de sua discrição, agora se via exposta em horário nobre, transformando a dor privada em espetáculo público. Naquela mesma noite, enquanto a nação digeria o escândalo, Diana apareceu na Serpentine Gallery usando um vestido que não pedia permissão. Preto, ousado, com decote profundo e silhueta justa, era o oposto do que a realeza esperava, e exatamente por isso virou símbolo. A imprensa batizou-o de vestido da vingança, mas era mais do que isso, era uma declaração. Enquanto Carlos usava a televisão para se justificar,
Ela usava o corpo, o estilo, a presença para dizer, sem palavras, que não seria mais contida. Não havia mais espaço para a princesa submissa. Em seu lugar, uma mulher que reescrevia as regras do jogo com cada passo. Os meses seguintes foram um turbilhão de especulações. Em janeiro de 1995, Camila e Andrew Parker Bowles anunciaram o divórcio, reacendendo os rumores sobre seu relacionamento com Carlos. Diana, no entanto, manteve um silêncio estratégico. Enquanto a corte se debatia em crises de imagem, ela seguia em frente, no Japão, encantando o imperador Akihito, em Veneza, entre obras de arte que falavam de liberdade, em Moscou, recebendo o prêmio Leonardo por seu trabalho humanitário. Cada aparição era um lembrete de que, mesmo fora dos palácios, seu poder de influência não tinha fronteiras. Até que em novembro veio a jogada final. Na entrevista à BBC, conduzida por Martin Bashir com métodos questionáveis, Diana não apenas falou, ela explodiu. Falou de traições, de solidão, de um casamento que a destruíra psicologicamente. Falou de Carlos como um homem inadequado para ser rei. E, acima de tudo, falou como uma mulher que não tinha mais nada a perder. As reações foram imediatas. Para alguns, era uma vítima manipuladora, para outros, uma heroína que ousava desafiar uma instituição arcaica. Mas o estrago estava feito. A rainha, em cartas urgentes, exigiu um fim. O divórcio era inevitável, e a monarquia não poderia suportar mais um dia sob aquele holofote tóxico. Carlos aceitou sem hesitar. Diana não. Para ela, a carta real não era um pedido, mas uma ordem, mais uma prova de que, mesmo em sua dor, ela era tratada como peça descartável. Ainda assim assinou. Em 28 de agosto de 1996, o acordo foi selado. Custódia compartilhada, uma fortuna de 17 milhões de libras, um título reduzido, princesa de Gales, mas sem o Sua Alteza Real, e a liberdade, ou o que restava dela. Poderia continuar com seus trabalhos humanitários, mas sob uma condição implacável: se casasse novamente, perderia até isso. E foi assim que, em janeiro de 1997, o mundo a viu novamente fazer história. Em Angola, entre campos minados, Diana caminhou com um colete à prova de balas e um capacete, desafiando não apenas a guerra, mas as convenções que a proibiam de se meter em política. Lord Howe, do Ministério da Defesa, a chamou de intrometida. Os jornais, no entanto, estamparam sua imagem como prova de que algumas causas valiam mais do que protocolos. Ela não era mais uma princesa, era uma voz. De volta a Londres, Kensington Palace ainda era seu refúgio, mas sua vida já não cabia entre aqueles muros. Amigos famosos como Elton John e George Michael frequentavam seus jantares. Romances com homens como o cirurgião Azna Khan, o amor de sua vida segundo confidências, provavam que ela ainda acreditava em paixão. Até que, em 1997, Dodi Al-Fayed entrou em cena. Herdeiro de uma fortuna, dono de um império que incluía a Rhodes, ele a levou para o sul da França em seu iate, onde por um breve momento, William e Harry puderam ver a mãe feliz, mas a felicidade para Diana sempre veio com um preço. Na noite de 30 de agosto, em Paris, ela jantou no Ritz com Dodi, enquanto os paparazzi se aglomeravam do lado de fora, motos ligadas, lâmpadas prontas para capturar cada movimento. Antes de sair, ligou para os filhos em Balmoral. Depois para um amigo jornalista confidenciando algo que soava como um adeus: vou fazer uma grande mudança. Cumprir meus últimos compromissos e então desaparecer. Mas o destino tinha outros planos. Às 0h20 do dia 31, o Mercedes preto acelerou pela Place de El Alma, perseguido por uma matilha de fotógrafos que não mediam consequências. No banco de trás, Diana e Dodi. Na frente, o motorista Henry Paul, bêbado e em velocidade insana. Ao lado, Trevor Rees Jones, o guarda-costas tenso. Quando o carro entrou no túnel do ponte de El Alma, a 137 km por hora, o impacto foi inevitável. Um carro à frente, um pilar de concreto, e então o som de uma explosão. Frederic Malliez, médico que passava pelo local, parou ao ver a cena. Quando chegou ao veículo destruído, encontrou Rees Jones ainda vivo, mas gravemente ferido. E então, no banco de trás. Ao se aproximar do carro destroçado, o Dr. Malliez deparou-se com uma cena que jamais esqueceria. Diana, gravemente ferida, ajoelhada no banco traseiro, voltada para o assento da frente. Seus olhos, ainda cheios de vida, encontraram os dele por um instante fugaz. O que aconteceu? Perguntou ela com voz trêmula, antes de se queixar da dor insuportável que a consumia. Então, como se a força que a mantinha consciente a tivesse abandonado de uma vez, sua cabeça caiu para a frente, e o silêncio tomou conta do veículo retorcido. Nos minutos que se seguiram, os socorristas chegaram em meio ao caos.
Enquanto tentavam libertá-la dos escombros do Mercedes, o corpo de Diana entrou em parada cardíaca. Seu coração, deslocado pelo impacto brutal, e a veia pulmonar rompida selaram seu destino. Apesar dos esforços desesperados de reanimação, das horas de cirurgia no Hospital Pitié-Salpêtrière, nada pôde ser feito. Às 4 horas da madrugada do dia 31 de agosto de 1997, a princesa de Gales foi declarada morta. Dos 4 ocupantes do carro, apenas Trevor Rees Jones sobreviveu, o único que usava cinto de segurança. A autópsia revelaria uma verdade ainda mais sombria. Henry Paul, o motorista, estava não apenas embriagado, mas sob os efeitos de medicamentos prescritos. Uma combinação letal que, aliada à velocidade insana e à perseguição implacável dos paparazzi, transformou aquele trajeto em uma sentença de morte. As teorias da conspiração não tardaram a surgir. Mohammed Al-Fayed, pai de Dodge, insistiria por anos que aquele não fora um acidente, mas um assassinato orquestrado por aqueles que temiam o que Diana sabia, e o dano que suas revelações poderiam causar à monarquia. No entanto, nenhuma prova concreta jamais emergiu para sustentar tais alegações. O que ficou, afinal, foi a crua realidade de um acidente evitável, que ceifou a vida de uma mulher de 36 anos à beira de reinventar-se. A Operação Paget, investigação minuciosa conduzida pela Polícia Metropolitana de Londres entre 2004 e 2006, confirmaria o que muitos já suspeitavam: a combinação da embriaguez de Paul, a negligência grosseira e a perseguição dos fotógrafos resultou em uma morte classificada como homicídio culposo. Também se provou finalmente que Diana não estava grávida na noite da tragédia, um boato que persistira como uma sombra sobre seu legado. 6 dias depois, o mundo parou. Em 6 de setembro de 1997, Londres mergulhou em um luto coletivo sem precedentes. O cortejo fúnebre de Diana, transmitido para cerca de 2,5 bilhões de pessoas, foi um espetáculo de dor e reverência. Seus filhos William e Harry, então com 15 e 12 anos, o príncipe Philip e seu irmão, Ali Spencer, caminharam atrás do caixão, sob o peso de uma nação em lágrimas. Mais tarde, em cerimônia privada, seu corpo foi sepultado na propriedade da família Spencer, em Althorpe, vestida de preto com o terço que Mother Teresa lhe dera em um de seus últimos encontros. Diana não foi apenas uma princesa. Foi um ícone de estilo, cujos vestidos ainda ditam tendências décadas depois, uma embaixadora da compaixão, que abraçou causas marginalizadas quando poucos ousavam fazê-lo. Seu toque em pacientes com HIV/AIDS, seu combate ao estigma da hanseníase, sua capacidade de humanizar a realeza, tudo isso a transformou na princesa do povo. Uma figura que transcendia protocolos e conectava-se com a dor alheia. Mas por trás da imagem pública de confiança e carisma, havia uma mulher frágil, aprisionada em um casamento infeliz, vítima de transtornos alimentares e de uma pressão midática que a consumia. Sua relação com a imprensa foi um paradoxo. Ela soube usá-la para amplificar suas causas, mas também foi esmagada por ela. A entrevista bombástica à BBC em 1995, as revelações a Andrew Morton em Diana, Hard True Story. Para alguns, atos de coragem, para outros, uma traição à instituição que a acolhera. A verdade é que Diana nunca teve escolha. Nasceu em um sistema que a sufocava, casou-se com um homem que amava outra, e viu sua vida privada dissipada em manchetes enquanto lutava contra demônios que poucos compreendiam. O epílogo dessa história chegou em 9 de abril de 2005, quando Charles e Camilla finalmente oficializaram sua união, em uma cerimônia discreta, quase clandestina, como se o fantasma de Diana ainda pairasse sobre eles. A coroação de Camilla como rainha consorte em 2023, decisão tomada por Elizabeth II em seus últimos meses de vida, foi um sinal de que o tempo, afinal, havia amenizado as feridas. Não havia vilões nessa narrativa, apenas escolhas equivocadas, vidas entrelaçadas pela obrigação, e um sistema que mesmo séculos depois ainda lutava para se adaptar à modernidade. E então, em 2022, a história pareceu se repetir. Harry e Meghan, ecoando as mesmas queixas de Diana, a invasão da privacidade, a asfixia da vida real, romperam com a monarquia em um gesto que reabriu velhas cicatrizes. No mesmo ano, com a morte de Elizabeth II, Charles ascendeu ao trono, William tornou-se herdeiro, e Catherine assumiu o título que um dia foi de sua sogra, Princesa de Gales. O ciclo continuava, mas a sombra de Diana permanecia, um lembrete de que a realeza, por mais intocável que pareça, é feita de pessoas, e pessoas, afinal, são frágeis. Hoje seu legado é inegável. Diana redefiniu o que significa ser real, não pela coroa, mas pela humanidade.
Suas batalhas, suas vitórias, seus erros, tudo isso a tornou eterna. E a pergunta permanece: foi seu relacionamento com a mídia um veneno ou um catalisador para a monarquia? Como sua vida e sua morte moldaram a maneira como vemos a realeza hoje? Talvez a resposta esteja no fato de que décadas depois ainda falamos dela. Não como uma figura distante, mas como uma mulher que, apesar de tudo, nunca deixou de ser nossa.